Com o passar do tempo, porém, parte do Espiritismo começou a desenvolver uma cosmologia muito mais descritiva do que aquela encontrada originalmente em Kardec. A abertura filosófica para a pluralidade dos mundos foi lentamente se transformando, em muitos casos, numa verdadeira geografia espiritual do universo. No Espiritismo brasileiro do século XX, passaram a surgir narrativas cada vez mais detalhadas sobre cidades espirituais, hierarquias cósmicas, organizações astrais, engenharia espiritual dos planetas e estruturas administrativas do além. Em Chico Xavier, especialmente nas obras atribuídas a Emmanuel e André Luiz, aparecem descrições muito concretas da vida espiritual. Colônias organizadas, ministérios, processos burocráticos, sistemas educativos, estruturas sociais completas no mundo espiritual. Ao mesmo tempo, obras como A Caminho da Luz popularizaram narrativas como a dos exilados de Capela, espíritos provenientes de outro sistema estelar que teriam sido trazidos à Terra em tempos remotos como parte de um processo evolutivo. Mais tarde, autores ligados ao espiritualismo de influência esotérica, como Hercílio Mais, através das obras atribuídas a Ramatiz, expandiriam ainda mais essa cosmologia. Passam a surgir descrições de hierarquias siderais, engenharia espiritual do cosmos, civilizações extraplanetárias, estruturas vibratórias detalhadas e sistemas altamente organizados de evolução universal. Mesmo em autores mais filosóficos e psicológicos, como Divaldo Franco, permanece frequentemente a ideia de um universo espiritualmente estruturado em múltiplos níveis evolutivos e hierárquicos. E é aqui que emerge uma questão filosófica extremamente importante. Existe uma diferença profunda entre uma abertura ontológica para a possibilidade de múltiplas formas de existência e a descrição positiva, detalhada e afirmativa do funcionamento do cosmos espiritual. Uma coisa é admitir que o universo possa conter dimensões, formas de consciência e níveis de realidade ainda desconhecidos. Outra coisa muito diferente é afirmar conhecer a organização dessas dimensões, suas estruturas administrativas, suas hierarquias precisas e até sua localização cosmográfica. Porque nesse momento, o mistério deixa de ser abertura investigativa e começa a se transformar em sistema. E talvez seja exatamente aí que surge uma das tensões mais delicadas do espiritismo contemporâneo. A tentativa de ampliar o cosmos espiritual frequentemente acabou reproduzindo estruturas profundamente humanas, cidades, governos, ministérios, burocracias, administrações e modelos sociais reconhecíveis. Como se o universo invisível ainda precisasse se organizar segundo categorias terrestres. E isso produz uma questão difícil. Até que ponto essas descrições revelam algo sobre o cosmos? E até que ponto revelam apenas a necessidade humana de transformar o desconhecido em imagem familiar? Talvez uma das maiores diferenças entre a abertura filosófica de Kardec e certas cosmologias espiritualistas posteriores esteja justamente aí, na distância entre imaginar possibilidades do real e afirmar possuir um mapa detalhado do invisível. E é justamente aqui que surge a questão mais importante de toda essa discussão. Reconhecer os limites atuais da ciência não significa abandonar completamente a necessidade de rigor. Durante muito tempo, o pensamento científico foi excessivamente fechado. Reduziu o possível às fronteiras do que já conhecia. Confundiu a ausência de evidência com impossibilidade absoluta. E em muitos momentos, tratou o desconhecido como inexistente. Mas existe um erro oposto igualmente perigoso: transformar toda abertura ao mistério em validação automática de qualquer narrativa sobre o invisível. Porque a ampliação do possível não valida automaticamente todas as narrativas sobre o invisível. O fato de o universo ser mais complexo do que imaginávamos não significa que todas as descrições espirituais do cosmos sejam necessariamente verdadeiras. Existe uma diferença profunda entre aceitar os limites atuais do conhecimento
e transformar hipótese em certeza, entre imaginação simbólica e conhecimento objetivo, entre abertura ontológica e dogmatismo espiritual. E talvez uma das dificuldades humanas mais antigas seja justamente suportar a incerteza. O desconhecido frequentemente nos angustia. Queremos transformar mistério em mapa, complexidade em sistema, silêncio em resposta definitiva. Mas o universo nem sempre se deixa reduzir às nossas necessidades psicológicas de segurança e organização. Talvez por isso, tantas cosmologias espirituais acabem produzindo descrições tão detalhadas, hierarquias precisas, estruturas administrativas, engenharia cósmica, cidades espirituais, dinâmicas completas do além. Como se o invisível precisasse se tornar familiar para ser suportável. Mas mistério não é licença para dogmatismo. E talvez maturidade espiritual seja justamente suportar o não saber. Aceitar que o real pode exceder profundamente nossas linguagens, nossos símbolos, nossos sistemas e até nossas experiências espirituais. A própria ciência contemporânea começou a aprender isso. Quanto mais o universo se amplia diante de nós, mais percebemos o tamanho daquilo que ainda ignoramos. Talvez a verdadeira humildade epistemológica comece exatamente aí, quando compreendemos que ampliar o horizonte do possível não significa possuir um mapa completo do invisível. O desconhecido continua sendo desconhecido. E talvez exista uma grandeza profunda nisso. Dentro do Espiritismo, existe um princípio fundamental. O espírito precede a matéria. A existência não começa no corpo físico. O espírito sobrevive ao corpo e continua sua trajetória para além da experiência encarnada. Nesse sentido, para a visão espírita, o plano material não constitui a realidade última da existência, mas uma das formas através das quais a consciência se manifesta e evolui. Essa compreensão aparece de maneira consistente em O Livro dos Espíritos, quando Kardec discute a sobrevivência da alma, a pluralidade das existências e os diferentes estados da vida corporal e extracorpórea. Também por isso, a ideia de organização após a morte não é estranha ao pensamento espírita. Se a individualidade continua, se a consciência permanece, se os espíritos conservam memória, vínculos e diferentes graus evolutivos, então é natural que muitos relatos mediúnicos descrevam formas de convivência, aprendizado e organização no plano extrafísico. O próprio Kardec admite diferentes condições espirituais e diferentes graus de adiantamento entre os espíritos. O ponto delicado começa em outro lugar. A codificação kardeciana normalmente trata essas questões de forma mais aberta, mais prudente e menos descritiva. Kardec frequentemente evita transformar comunicações espirituais em afirmações cosmológicas definitivas. Em vários momentos, inclusive, ele insiste na necessidade de controle universal dos ensinos, prudência diante das revelações e cuidado com sistemas prematuros. Isso é importante porque o espiritismo posterior, especialmente no Brasil, desenvolveu descrições muito mais minuciosas do plano espiritual. Passaram a surgir relatos detalhados sobre cidades espirituais, estruturas organizacionais, esferas vibratórias, zonas específicas, hierarquias e dinâmicas complexas da vida após a morte. E aqui, a questão filosófica precisa ser feita com equilíbrio. Não se trata de negar a possibilidade da vida espiritual organizada. Isso seria incompatível com a própria lógica espírita de continuidade da consciência. A questão é outra. Até que ponto determinadas descrições representam efetivamente estruturas objetivas do plano espiritual? E até que ponto parte dessas descrições também pode estar condicionada às formas humanas de compreender e expressar realidades que transcendem a experiência material. O próprio Kardec reconhece os limites da linguagem humana diante das realidades invisíveis. Os espíritos, ao se comunicarem com os encarnados, utilizariam referências compreensíveis à inteligência humana. Ou seja, a comunicação espiritual precisaria atravessar imagens, símbolos, ideias
e formas de entendimento acessíveis à experiência terrestre. Certas descrições não precisam ser compreendidas apenas como mapas literais do além. Elas também podem possuir função pedagógica, valor simbólico e linguagem adaptada às possibilidades de compreensão humana. Essa leitura, inclusive, preserva algo profundamente kardeciano: a recusa em transformar interpretações transitórias em conhecimento absoluto sobre o plano espiritual. Porque, em Kardec, o invisível nunca aparece completamente encerrado em sistemas definitivos. O desconhecido continua maior do que nossas formulações. E o conhecimento espiritual permanece aberto à revisão, ao aprofundamento e à investigação contínua. Existe uma tendência profundamente humana de projetar a nós mesmos sobre aquilo que ainda não compreendemos completamente. Fizemos isso com a natureza, fizemos isso com Deus, e também fizemos isso com o mundo espiritual. Mesmo quando imagina o infinito, o ser humano frequentemente continua falando de si mesmo. Por isso, tantas descrições do além reproduzem estruturas familiares. Cidades, ministérios, hierarquias, formas administrativas e organizações semelhantes às da experiência terrestre. O problema não está necessariamente nessas imagens. Toda a linguagem humana precisa recorrer a referências conhecidas para tentar expressar aquilo que ultrapassa nossa experiência comum. O problema começa quando os símbolos passam a encerrar o infinito em sistemas fechados, quando a experiência espiritual perde profundidade e se transforma em explicação absoluta do cosmos. Porque existe algo profundamente contraditório em uma visão de universo onde já não resta nada a descobrir. Que sentido haveria em uma existência totalmente decifrada? Que grandeza existiria em um cosmos completamente reduzido às categorias humanas? Se tudo estivesse definitivamente explicado, a própria experiência espiritual perderia uma de suas dimensões mais importantes: a abertura diante do desconhecido. A vida é maior do que nossos conceitos, maior do que nossas imagens, maior do que nossos sistemas filosóficos e religiosos. E talvez uma das maiores contribuições tanto da ciência quanto da espiritualidade seja justamente lembrar que o universo continua excedendo aquilo que conseguimos organizar intelectualmente. O real não cabe completamente nas nossas definições. Ele continua surpreendendo a ciência, continua desafiando a filosofia e continua ultrapassando nossas tentativas de transformar a transcendência em certeza absoluta. E então surge uma pergunta importante. O Espiritismo não perde parte de sua força justamente quando deixa de ser investigação e passa a se apresentar como um sistema fechado sobre o invisível? Porque a grandeza da existência não está em possuir todas as respostas. Está em continuar buscando, sem reduzir o universo ao tamanho das nossas explicações. E isso nos conduz diretamente ao próximo episódio. Se as comunicações espirituais atravessam a linguagem humana, a cultura humana e os limites da interpretação humana, então uma pergunta se torna inevitável. Quando um médium fala, estamos ouvindo uma verdade absoluta? Ou uma experiência espiritual traduzida pelas possibilidades e limites da consciência humana? Até que ponto médiuns podem ser tratados como autoridades incontestáveis sobre o invisível? E em que momento a confiança na mediunidade se transforma em dogmatismo espiritual? Curiosamente, o próprio Allan Kardec jamais defendeu a aceitação cega das revelações mediúnicas. Então, por que parte do espiritismo contemporâneo parece ter transformado certos médiuns em referências praticamente infalíveis? No próximo episódio, as autoridades mediúnicas, os limites da revelação e o desafio da crítica dentro do espiritismo contemporâneo.